Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana do Arquitetura e Design, segunda temporada aqui na RDC. Hoje, então, a gente vai começar a semana que a gente tem muito conteúdo super bom. Eu e a Jaque aqui presente. Boa tarde. Tudo bem? Hoje o nosso programa vai ser todo focado para visual merchandising. A gente vai dar várias dicas super interessantes e fazer vocês entenderem mais sobre este mundo. E o nosso primeiro convidado aqui é o Francisco Zancan. Ele é professor de visual merchandising na 4ED. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que antes, para a gente começar a introduzir esse assunto de VM, qual é o primeiro passo para o teu cliente, assim, eu preciso de uma estratégia de VM, o que vocês primeiro precisam entender da marca para vocês conseguirem dar início a essa sequência de estratégias? Eu acho que o primeiro momento para a pessoa não só pensar no VM, mas também pensar no próprio negócio é a motivação do cliente e qual o problema que ela está resolvendo daquele cliente. Então, o que a gente sempre fala com os nossos clientes que são mais da parte estratégica de localização é o que teu cliente está querendo com aquele produto e que momento da vida que a pessoa está. Então, como, por exemplo, uma pizzaria. Acho que é um exemplo bom porque eu acabei de sair do almoço, né? Então, por que eu vou consumir aquela pizza? Ela está no meio do caminho, eu estou querendo uma experiência diferenciada. Bom, se eu estou querendo uma experiência diferenciada, eu não vou me importar de Porto Distrito. Agora, se eu quero só para matar fome, eu estou no meio do caminho, eu vou querer uma pizzaria que seja um preço acessível. Então, tudo isso vai depender para botar uma localização de uma loja ou pensar num VM de uma loja. Qual motivação de compra, o que eu quero vender para o meu cliente, em qual altura da pirâmide Maslow eu estou. Ou seja, o meu produto ele é um produto de necessidade básica, ele é um produto que eu vou querer vender ele para uma necessidade mais de questão social, uma coisa do gênero. Tudo isso influencia. Porque se eu estou querendo vender algo de necessidade mais básica, eu quero vender algo que seja preço, toda a minha ambientação da loja vai ter que ser diferente. Sim. Tem até uma aluna nossa lá da 4ED, que ela trabalhava numa rede varejista gaúcha e que eles vendiam celulares na loja. Eles tinham um painel que era aquelas vitrines, onde tu vê o celular por cima. Sim. Eles trocaram tudo para painel de degustação, ou seja, tu podia pegar o celular e mexer. É uma outra experiência, As vendas despencaram. Com certeza. Despencaram. Sério? Por quê? Porque era uma loja para classe CD. A classe CD estava querendo comprar preço, não experiência. Com certeza. Quando chegou aquele celular que tu podia tocar, eles pensaram, mas isso aqui é muito caro para mim. Era o mesmo celular, mesmo valor, mesmas condições de pagamento. Mas o que o cliente estava buscando não foi pensado na estética. Então, antes de tudo, antes de pensar na parte estética, a gente tem que pensar o que o meu cliente quer com aquilo. Quem é o teu cliente? Exatamente, quem é o meu cliente, né? Porque assim, antes de entrar até dentro de uma loja, tu estava nos comentando que tu faz toda uma prospecção antes do local, né? Então, seja onde for, se vai ser uma loja de rua, se vai ser num shopping, tu tem até experiências fora do Brasil. Sim. Então, nos conta sobre isso, né? Como é que é essa visão para tu orientar este cliente, que obviamente tu tem que conhecer tudo dele, quem é o produto dele, quem é o consumidor, né? Que trânsito vai acontecer para que as vendas se efetivem. E a marca em si tem que ser muito bem conceituada e muito bem definida para tu conseguir entender e captar essas informações, né, Francisco? Sim. Eu vou usar um exemplo que a gente trabalhou no Paraguai. Acho que é um bom exemplo, porque não tem nem Google Street View lá. Aí nada contra, o Paraguai é um país interessante. Está despontando muito hoje em dia, né? Tá, por questão da facilidade de fazer negócio. Sim. Então, a gente tem que entender como de botar uma loja de ajuste de roupa no Paraguai. Já é um produto que, digamos assim, tu só vai fazer ajuste de roupa depois de já ter convertido a venda para uma roupa. Então, é um produto muito complexo de fazer, é um serviço, né? Mas, ao mesmo tempo, essa loja desse meu cliente, ela é super bem ambientada. Tu chega lá, eles te servem super bem, o lugar é bonito, onde tu faz o ajuste da roupa, parece um camarim de lindo, porque isso é uma experiência de compra que faz eles venderem muito mais ajustes. Certeza. Então, primeiro tinha que entender onde é que as paraguaias principalmente compravam. Né? Então, não tem nenhum dado demográfico daquele país. Então, a gente tinha que pegar assim, onde é que estavam as lojas de roupa, como é que era a renda dessa loja de roupa, como é que a gente ia estudando, assim, como é que era o padrão de consumo, onde é que estavam as costureiras, tudo mais. Depois a gente entendeu como é que era a dinâmica social da cidade. Como é que as pessoas se deslocavam pela cidade, isso tudo matemático pelo nosso sistema.
ao ponto que a gente chegou assim, essa rua aqui que tem um monte de loja, não é à toa que tem um monte de loja. Tem um monte de loja porque ali é onde tende a concentrar fluxo de pessoas, a renda ali parece ser boa e tudo mais. Depois a gente buscou um ponto e viu, esse ponto aqui é interessante. Porque ele está perto do consumidor. Então, o consumidor acabou de fazer a compra. Sim, já passa ali, já ajusta, já é uma coisa unida. Então, é um trabalho um pouco manual nessa parte, Sim. Apesar de ter um nosso sistema matemático. Então, a gente tem esse tato manual que até agora sou eu que faço na empresa, né? Então, o cliente ele tem um contato muito forte comigo porque eu tenho essa visão de business, de mercado e uma visão de arquiteto também, essa visão mais fina. Sim, perfeita. Que é importante. Sim, a Célia Fulcher, que é minha colega, arquiteta, fazia isso muito em Portugal. Ela fazia bastante esse trabalho junto com a rede nacional Sonda. Então, ela teria que fazer uma pesquisa em vários terrenos de campo para saber se aquele local era propício para fazer uma abertura de um mega espaço comercial, né? Sim, mas a gente tem direto cliente que o pessoal faz viagem para por exemplo, Cascavel. O pessoal faz viagem 5, 6 vezes para Cascavel tentando entender como a cidade funciona. Só que aí que tá. A pessoa que vai abrir uma loja, tá? Eu vou abrir uma Boticário, desculpa. Eu vou abrir uma loja X. Normalmente a pessoa que está comprando uma franquia não conhece exatamente o business, ela vem de outra área. Sim. Então imagina, tu vai ter que ir para outra cidade, tentar entender como as pessoas daquela cidade consomem aquele produto específico e tu ainda buscar imóvel. Então, é muito difícil. É muita informação, na realidade é o ponto, na realidade é tu te ambientar com um projeto, porque como é uma franquia, vem projetos prontos, né? Não sei se a central é Porto Alegre, São Paulo, Curitiba. Acho que é Curitiba. Então, os projetos vêm prontos, tu tem que te ambientar com esse visual da loja, né? Tu vai fazer parte de uma comunicação nacional, né? Porque muitas vezes o que vai comunicar na vitrine num Dia das Mães, eu acho que é para todas a nível nacional. Sim, sim. Né? E uma coisa que é interessante, até eu tinha falado de entender o que o teu cliente quer, também entender o potencial de consumo dele. Teve um cliente nosso, que é de Curitiba também, uma loja dele mesmo, que ele criou, uma loja bem legal, que era de experiências sensoriais. Então ele vende poesia para que as pessoas sofreram algum tipo de abuso, seja de bullying e tudo mais. Eles vendem chás, vendem aromas, muito legal. Só que ele está com um problema grande de faturamento, porque ele colocou no lugar errado. Ele colocou num shopping que ele é muito afastado e muito caro. Então o produto dele é barato. Ele era para ser uma loja de rua. Sim. Então assim, ele foi muito orientado para aquela coisa de não, vou botar num shopping novo, ali vai dar certo. Ele esqueceu de pensar onde é que o cliente dele está e por que ele vai consumir isso. E aí me conta um pouquinho como é que funciona esse feedback, porque vocês estão lá analisando um ponto já existente, tudo, e na hora de passar essa pesquisa feita, o cliente normalmente aceita sair desse ponto e abrir no local certo, ou quem sabe no futuro, como é que funciona esse feedback? No início foi bem difícil, porque quando a gente não tinha muito cliente, a gente falava, dava nosso parecer, as pessoas, não acredito. Um caso clássico foi quando, lá no início, a gente fez um trabalho de graça para uma rede de restaurantes e eles queriam botar num shopping que estava fazendo ampliação aqui em Porto Alegre. A gente disse, não coloca nesse lugar. E aí ele colocou, 2 anos depois eu encontrei ele e falou, a gente quebrou. Gente, então, tem muito estudo por trás que as pessoas também têm que entender que não é assim brincadeira, né? Mas muito pelo é o contrário. lado bom do trabalho. Como a gente tem uma experiência grande, muitas vezes a gente chega com más notícias. Mas é aí que tu falasse, a pessoa trocar de ponto não necessariamente é importante. Então, se tu tem uma loja que ela está mal localizada, vamos dizer uma loja de roupa, talvez seja interessante tu focar em outro método. Sim, mudar a estratégia da loja para que dê certo. Ela virar um destino. Sim. Tu criar uma experiência de compra. Porque hoje em dia as pessoas elas não estão consumindo na rua necessariamente para comprar o produto. Porque o sapato é uma coisa muito boa, eu compro o sapato pela internet. Sim. Isso que eu ia dizer, né? Porque hoje em dia tem um apelo forte online, Sim, né? Compra por internet. Eu compro muito vinho, eu compro pela internet, tudo pela internet. Só que quando eu quero ter uma experiência de compra, eu vou na loja. Então, se eu quero comprar um terno... É diferente, né? Exato, eu vou numa loja para comprar terno, porque eu tenho um tratamento bom e eu sei que o terno não vai ficar ruim em mim. Não, e o terno tem um caimento, ele tem que estar tudo a favor. Eu acho que tem certos produtos... Quando um sapato é a mesma coisa. Eu tenho cá minhas dúvidas. O sapato tu tem, é uma comodidade. É que nem quando tu vai comprar um sofá online para o teu cliente.
Uma cadeira, como é que tu vai saber se aquilo ali está confortável? Então, tem coisas mas eu acho que tem né? pessoas que não são tão apegadas a isso quanto tu, Jaque, porque não precisam ter essa experiência de tu estar sentado em um local para saber, assim. As pessoas querem mais, às vezes, por comodidade. Exato. Estar em casa ali comprando, não tendo essa experiência, que é super diferenciada de tu Mas estar numa depois não loja. pode reclamar. Não, até tem 7 dias para reclamar. Tem 7 dias, dá para trocar o calçado, eu sei porque dá, eu já troquei todos. Gente! Mas uma coisa legal, essa parte de questão de consumo online, dá para ter muita relação com o próprio consumo offline na loja. Então eu ensino isso na cadeira lá da 4D, que é como é que eu vou fazer o meu cliente perceber um produto para conseguir fazer um cross-selling. As pessoas pensam, mas isso é muito malvado, eu vou fazer meu cliente comprar mais. Na verdade, o que eu sempre digo, a vontade de comprar a pessoa já tem, a necessidade ela já tem. O que tu está mostrando é dando uma maior confiança para a pessoa entender como aquele look funciona melhor, para conseguir fazer a compra ser mais suave. Sim. Porque às vezes a gente chega numa loja e o vendedor começa a nos empurrar coisa. Pois é. A gente tem um limite de 5 itens para conseguir fazer uma escolha. Isso tem pesquisas que dizem. Então, o ser humano tem um limite de 5 pontos. Acima de 5 a gente começa a ter dificuldade para escolher alguma coisa. Então, o VM é muito para isso, te ajudar a entender como funciona uma área de mercado para o teu cliente não ficar pensando, não gastar energia e comprar de forma mais tranquila. Porque a pessoa vai acabar comprando bem mais assertivo, comprar menos coisa errada, né? Confiar mais no subconsciente, que geralmente compra mais certo. Com certeza. Então, como é importante as pessoas se darem conta que tu precisa ter já desde a escolha do ponto algo mais assertivo, né? E dar ouvidos a isso, estudos, disso, né? Com certeza. Exatamente. Porque você já vai pedir. Gente, calma, segura teu pagode que eu vou chamar um intervalo, que na volta a gente vai continuar conversando aqui com o Francisco mais sobre VM. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo lá no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas que vocês podem curtir e adquirir muito conhecimento bom sobre arquitetura e design. Porque a RDC está em todas as plataformas digitais, vocês não podem esquecer disso. E a gente está aqui com o Francisco, a gente está com um papo super bacana, conhecendo mais sobre esse mundo de VM, né, Jaque? Com certeza, é um mundo rico, é um mundo que tá aí, né? E tem a parte comercial, as pessoas têm que fazem seus consumos que façam consciente, né? E tem muito estudo por trás que as pessoas não sabem muito bem. Mas o Francisco estava nos contando aqui que a empresa dele já fez trabalhos para fora do Brasil e que tem algumas outras empresas que têm que viajar muito para o país, para a cidade, para o país, para conhecer a cultura, o comportamento das pessoas e tudo. E eles, na empresa dele, tem um funcionamento mais remoto, né, Francisco? Isso. Nos conta um pouquinho, porque já foi Nova Zelândia, já foi México, Alemanha, olha, Estados Unidos, pelo mundo afora. Nova Zelândia está sendo. A gente fechou olha que legal. semana passada o contrato. Mas então, a minha empresa, a Space Hunters, né, a gente descobriu que tem como entender a dinâmica das pessoas, como elas andam na cidade, apenas pelo mapa dela. Então, isso é urbanismo, é sintaxe urbana, né? Um dos meus sócios, ele é doutor na área. Então, o que a gente viu? Que pelo desenho da cidade, eu posso saber onde as pessoas naturalmente tendem a se concentrar. Então, aquele lugar, a pessoa naturalmente tem facilidade de estar. Em Porto Alegre, para dar um bom exemplo, é a zona ali do Montserrat. Aquela região ali, matematicamente, tende a concentrar muita gente. O que a gente vê no desdobramento disso? Empreendimentos imobiliários dão preferência para ficar naquela região. E lojas, bares ficam por ali, tendem a ter um faturamento um pouco melhor quando são orientados para aquele público. Sim, né? sim. A mesma coisa de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre é o exemplo oposto. Matematicamente falando, ele não é muito bom para concentrar pessoas, porque ele está na ponta, ele está longe de tudo. E o que a gente vê, o centro tem sofrendo uma degradação. Porque não significa que vai morrer, deixa lá. Significa só que, assim, talvez aquela região precise de um carinho um pouco mais especial. Não significa que precise trazer mais coisas. E é por isso, Cais do Porto é importante. Pode ver a orla do Guaíba, que não é bem localizada na cidade. Quando eles deixaram ela bonita, começou a atrair gente. Com certeza. Então, tu tem essa questão. É o efeito âncora de um shopping. Né? Então, isso é a primeira coisa que a gente calcula. A segunda é que é importante também eu ter visibilidade. Isso a gente notou. Quando eu trabalhava com VM numa grande rede varejista, era importante ter visibilidade da marca. Então, a gente viu. A segunda coisa que é legal saber é por onde que as pessoas passam na cidade. E isso é muito difícil eu ter contando carro na rua. Imagina, botar um monte de gente contando em monte de rua, a pessoa fica cansada, conta errada, não deu. Não tem como. Mas a gente sabe que a pessoa, quando vai do ponto A ao ponto B, vai fazer o caminho mais curto. Tendo que as pessoas pisam em cima da grama e faz aquela bagunça toda. O que a gente faz, então? Imagina calcular todos os possíveis caminhos de Waze dentro de uma cidade. De qualquer ponto para qualquer ponto.
Aí ele vai me dizer, ó, esse pedaço Cis Brasil aqui, muitos dos menores caminhos acabam passando por aqui, é uma via meio obrigatória Cis Brasil, então. E meu sistema me dá um desenho para sistema venoso, dizendo, elencando as principais vias, as mais obrigatórias, as menos obrigatórias. Aí eu tenho como saber se aquela via é muito usada ou não. Aliando com facilidade de concentração de pessoas, eu já sei, esse lugar é quente. E a gente ainda coloca mais uma questão que é o poder de abrangência de um ponto. Quantas pessoas esse ponto alcança em 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros? Sim. Então, com esses 3 critérios, a gente consegue entender como a cidade funciona no subconsciente dela. Aí, em qualquer cidade do mundo, só pelo mapa. Aí, com isso, eu pego toda aquela informação de mercado, que a gente tem uma plataforma, né, que é a Space Data, a gente inclui essa plataforma em cima como se fossem vários layers. Aí eu digo, esse ponto, uma coisa legal, Curitiba. Por que tem um monte de bar numa parte específica de Curitiba? Ali não é o maior lugar de densidade demográfica. É um lugar que tem alta renda. Sim. Não é o melhor. Se a gente for pegar todos os nossos dados, ali era o mínimo múltiplo comum de tudo. Então, ali naturalmente concentrou bares, mas por uma questão de legislação. Então, se tu muda a legislação de Curitiba, as regiões de alta densidade da cidade, talvez pode mudar a longo prazo. Sim. Então, a gente vê isso. É assim que a gente consegue fazer para qualquer cidade do mundo remoto, né? Mas Muito ia ser bom interessante. dar uma visitada, né, em cada local, assim. Olha, é uma bom. visita de campo, sei lá, Nova Zelândia agora. Não ia ser ruim, né? Tu fala, mas a gente pegou muito trabalho em Paritins. A gente pegou um mês passado em Zedoca e Santa Luzia do Paroá, no Maranhão. Não é, às vezes a gente dá graça a Deus que a gente não visita. E me conta os produtos, vamos supor, na Alemanha, qual foi o produto, o que vocês analisaram na Nova Zelândia? Estou curiosa. A Alemanha foi legal, era um cara que quer fazer a gente conheceu numa feira de negócios Brasil-Alemanha aqui em Porto Alegre. Ele queria abrir uma cachaçaria, uma loja de cachaça e café brasileiro. Então a gente tinha que entender como é que o alemão consome. Sim. E aí veio a parte que a gente achou louco, porque o alemão, ele falou, os alemães não usam muito cartão, eles usam dinheiro. Né? Isso eu notei quando eu estava lá agora para visitar, mas é como turista. Eles usam muito dinheiro. Então a gente tinha que colocar a loja não só onde a pessoa naturalmente estava, mas também onde tinha um ATM próximo. Sim. Então a gente teve que buscar todos os caixas automáticos de colônia na Alemanha. E a gente começou a fazer toda a relação da cidade e a gente cheguei pro cara, aqui provavelmente o melhor lugar nesses imóveis. E ele morava lá há 13 anos. Ele disse, nossa, a cidade funciona assim mesmo, é aqui onde estão os negócios. Que legal, E a gente né? conseguiu mostrar até assim, o lugar que era o melhor era onde estava tendo declínio populacional. Por todos os dados demográficos ali não era bom. Mas na verdade estava tendo declínio populacional porque ali era um lugar muito fácil acesso e provavelmente concentrava comércio e Airbnb. Então, provavelmente, uma coisa era consequência da outra. Para o lugar ser muito bom e muito visado, começou a ter menos gente morando, tipo Veneza, né? Muita gente está indo lá visitar, a cidade está perdendo população. Então, essas coisas a gente vê. E Nova Zelândia é uma loja, são umas 2 senhorinhas neozelandesas. Quem nos fez o contato foi um professor nosso da SPM, que está fazendo comercialização e gestão comercial. Então, a gente está fazendo todas as rotas de venda para as pessoas em North Island, que é a ilha do norte, onde tem as maiores cidades. O Wellington, se eu não me engano, está lá. Auckland é no norte de North Island. Então, tem todas essas regiões. É a ilha dos Maori, né? A ilha norte é dos Maori, a ilha sul é dos brancos, como eles chamam. Bem legal, bem legal. A gente vai aprendendo um pouco da cultura. Sim, tu vai aprendendo muito mais da cultura, Tu vê do que comportamento, muito legal. É uma malha que se cruza, né? Exato. Porque tu acabou de falar algo que talvez não fosse positivo, daqui um pouco ele reverbera, né? Então é todo um pensamento, é um gráfico, é um estudo Exato, porque para tu chegar nesse veredito. Eu costumo falar que a localização de empreendimento e a estratégia para o empreendimento é que nem um acidente de avião. É uma parábola meio estranha, mas é porque um avião só cai por inúmeros fatores, não é só um. Então, um empreendimento dá certo, uma loja dá certo, é uma soma de fatores. É a localização bem feita, é o entendimento do meu negócio, é um atendimento muito bem feito no público. Claro. Porque quantas vezes a gente não viu um lugar muito bom, uma loja, o produto era muito bom, bem localizado, só que o lugar fechou. Aí tu chegava, quando tu ia lá pro lugar, o atendente não te atendia bem. Ou às vezes tu chegou numa loja e estava desorganizado. O meu pensamento é assim, tu vai à procura de um produto de qualidade, né? Mas esse mesmo produto pode ter em outras lojas. Exato. Então, qual que vai ser o teu diferencial para me convencer a comprar na tua loja, né? Para ter uma ideia, na empresa que eu trabalhava, uma das gerentes de VM, ela foi numa loja em Fortaleza, que estava performando não muito bem. Ela só organizou a área interna, a área de loja interna, aumentou em 40% o faturamento. Sim. Então, às vezes, a pessoa quer comprar, ela entrou na loja, né, ela já passou pelo primeiro momento da verdade, já entrou no ambiente de compra. Ela já entrou, né? E aí ela não compra porque não acha grade. Ou às vezes já aconteceu comigo, eu não comprei porque eu não tinha espelho.
Então imagina! eu queria comprar uma jaqueta, eu peguei a jaqueta, experimentei a jaqueta. E tu não tinha onde... Não Como é tinha que um tu vai se espelho. ver, né, pra ver se te gosta? Isso, Cheguei pro tem vendedor isso. e perguntei onde é que tem espelho. Ele falou, não, só no provador. Justo, Eu botei olha no o erro. cabide e fui embora. E coisas assim, que a gente também lida muito com a arquitetura comercial, o nome da loja se repetir aonde tu, né, dentro, né, para tu ter isso mais presente possível. Exato. Espelho é óbvio que tu, se as pessoas estão usando o provador, tu tá com pressa, geralmente as pessoas estão com pressa e tal. Gostou, tu tem que ter um espelho durante, né, no miolo da loja, enfim, tu tem que ter. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é pensar bem o ponto focal. Né? Entra junto com aquela questão de quem que é meu cliente, quem quer comprar, mas saber assim, onde é que eu tenho que olhar, o que eu quero vender. Então, assim, às vezes a gente vê muitas pessoas que fazem um projeto da loja chamando a atenção. Só que o problema é que quando a coleção muda a cada 3 semanas, se o teu projeto ele se sobressai muito sobre o produto, a tua loja ela não vai mudar muito de cara a cada coleção nova. Sim. E tu tem que estar sempre mostrando que a tua loja tem coisa nova. Sempre tem que ser uma coisa rápida, Exato, né? é tipo loja de jeans, né? O jeans está sempre no fundo. Sim. Aí tu coloca o seu produto de coleção, que às vezes nem é o que é conhecido da loja na frente, porque está sempre mudando. É que nem, tudo tem um pensamento por trás, é que nem uma rede de supermercado, as carnes estão no final. Então, ou tudo tem um seja, porquê, né? tu tem que percorrer por tudo. Bom, agora eu vou lá buscar carne. E supermercado é interessante, a gente está com um cliente de supermercado que ele nos falou uma coisa que a gente não sabia. Ele diz que eles trabalham a área interna da loja, que a gente está fazendo esse estudo para eles também, para homem e para mulher. É bem diferente o circuito que usam. Eles falaram que mulheres entram pela salada e depois percorrem todo o resto. E o homem atravessa todo o mercado e começa pela cerveja. Eles falaram que Olha, existe estudo de comportamento mesmo, né? E isso é muito bacana ver também como os próprios clientes veem o seu produto sendo vendido ou como as pessoas percorrem, né? E isso muda o cross-selling. Então, por exemplo, na Inglaterra, eles colocam cerveja junto com fralda. Porque as pessoas, isso eu li, aparentemente, eles vão muito a pub. Quando eles estão quando tem filho, um casal, eles não vão mais pro pub, então vão beber em casa. Eu vi sempre coloco numa das minhas aulas um exemplo que é uma esponja de limpar prato do lado de amaciante de roupa na Tailândia. Aí a pessoa pensa, mas isso aí não tem nada a ver. Pra gente não, mas aparentemente na Tailândia eles usam as coisas juntas. Então tu tem que facilitar sempre o teu cliente, para ele não ter que correr de um lado para o outro da loja, até uma loja de roupa. Sim, eu não vou certeza. botar o calçado lá na outra ponta. A gente vê que em países europeus eles colocam sempre o calçado próximo para fazer a compra. Quantas vezes a gente já não está em viagem e comprou um sapato que eu não queria? Não sei, eu já fiz isso várias vezes. Sim, com certeza. Gente, é para a vocês comunicação, né? E para vocês verem que tudo precisa de um estudo, não é assim feita lá louca, gente. Muito pelo contrário, tem muito estudo feito por trás. Francisco, muito obrigada pela tua presença. Adorei, foi muito bacana. Adorei conhecer todo esse outro mundo de pesquisas, né? Mais aprofundado, mais né, aprofundado. Jaque? Bacana, parabéns. Muito obrigado pelo convite também. Claro. Gente, vou chamar o intervalo que na volta nós vamos ter uma nova convidada aqui conosco. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Agora eu e a Jaque estamos com uma nova convidada aqui, Bruna Teixeira. Ela é arquiteta e especializada em VM, é isso, Bruna? Isso mesmo. Como é que surgiu esse teu interesse além da arquitetura? Na verdade, eu trabalho com arquitetura comercial. Então, uma grande necessidade dos clientes e é um conjunto completo era o VM. Então, eu fui me especializando em visual merchandising e atuo também agora nessa área. Muito bem. E me explica um pouquinho qual é a diferença do VM para o vitrinismo. Antigamente só tinha o vitrinismo, principalmente aqui no Brasil, eu garanto que no exterior é mais avançado, assim, é mais rápido. Mas então aqui, por exemplo, o curso que eu fiz antigamente era só vitrinismo. E eles focavam muito na vitrine, é a vitrine que tem que passar uma imagem, é a vitrine. Só que agora a gente vê que não é mais isso. Tem que ter todo um conjunto. Então o visual merchandising, ele trabalha como a imagem da loja por completo. Não só da vitrine, mas a parte interna, a identidade, enfim, é o completo mesmo, é o combo. Porque, na realidade, a vitrine, ela está ali nesta missão, né, de fazer o consumidor entrar chamar na loja. atenção, né? Chamar atenção. Então, tu já sabe qual é a marca, tu sabe a qualidade do produto, ela tem que te passar uma identificação,
né? Muitas vezes é lei isso de colocar os valores, né, Bruna? Eu sempre falo isso nas palestras. Gente, pessoas, sério que é lei? é lei, Gente, é lei. é Eu lei. sei que é difícil de acreditar, porque se tu vai em qualquer shopping, até lojas grandes, não tem preço. Não tem, e é uma lei, e tu pode botar ela de diversas maneiras, elegantemente, Claro. né? Sim. Então, é um conjunto, é a iluminação da loja, então, e não é só, é bem a questão da experiência, né? Tu é chamado a atenção para qual é aquela mercadoria, que loja interessante, aí tu entra dentro dessa loja e tu tem que comunicar um todo, que é exatamente o que tu está falando, ter dar unidade entre a vitrine e dentro da loja. Uma comunicação, né? Um dos principais objetivos do VM é criar experiência. Eu estava ouvindo vocês falando, né? Mas é criar uma experiência. A gente não pode só ir na loja e comprar, porque isso é doloroso, né? Dói no nosso bolso. Sim. Então tudo tem que ser um show. A atmosfera, o clima, o serviço. Claro. Tudo isso faz parte de um show. A gente tem que proporcionar ao cliente o mesmo entretenimento de que uma ida ao teatro, que uma ida ao cinema. Tudo isso é a diferença do ponto online para o ponto convencional, né, físico. Sim. Sim, ele tem que fazer algo marcante, né? Sim. Porque realmente eu acho que está interessante. Vale a pena, Vale a né? pena e um fator importante que tu falou, né? Ser bem atendido, né? Que nem o Francisco estava dizendo aqui, bom, daqui a um pouco tu enxurra, né? Aquele vendedor quer te colocar a todo vapor e aí eu acho que ele está indo pelo caminho ao contrário, né? Eu acho que as pessoas desanimam, né? Tipo assim, recebe querendo ou não uma pressão do que tu quer comprar e às vezes tu fica, bom, não vou nem tentar mais, né? Tu acaba saindo da loja. Mas, Bruna, me conta um pouquinho sobre essas experiências. Tu acredita que a parte mais sensorial também envolve? Com certeza, isso é uma das grandes tendências no setor varejista. Tu tem os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. E tu pode estar muito bem usando esses 5 sentidos na tua loja para o cliente memorize melhor o que ele sente. Sim, várias vezes a gente passa por uma loja e sente aquele cheiro. E essa é dessa loja, esse cheiro. Sim, ele chega a fazer algo específico da loja, personalizado. né? Personalizado. Então, às vezes, por exemplo, pão feito na hora. Quem não fica lembrando, meu Deus, mas lembra da minha avó. Então, Sim. isso é o afeto, né? Cria um vínculo com esse cliente. Então, tu pode estar usando um cheirinho personalizado da tua loja. Tu pode pensar numa playlist para tua loja. Sim, eu ia falar isso é bacana. do som, né? E tem a E playlist... como isso, desculpa te interromper, mas como isso influencia muito, né? Tu entrar... Esses dias eu tava num restaurante e aí eu tava assim, mas essa música não combina com o restaurante. E eu falei exatamente assim, acho que não fizeram uma pesquisa antes pra descobrir. Porque daí em outro salão de beleza que eu fui esses tempos, combinava super. E aí tu vê, não, realmente tem um penso por trás, né? Não é uma coisa aleatória, vamos dizer assim. E eu acho que isso acontece porque um dos grandes erros dos lojistas é pensar o que eles gostariam. Sim. Por exemplo, eles amam música sertaneja, mas de repente não tem nada a ver com o público-alvo deles. Eles têm que fazer toda uma loja para aquele cliente. Se é uma loja masculina, o que o homem vai estar gostando de ouvir? Ele tem que pensar sempre nele, né? Sim. E tem algumas lojas falando sobre playlists, principalmente as lojas grandes, que elas vão até um pouquinho mais além. Elas pensam em músicas com um compasso diferente. Por exemplo, de manhã tem um compasso mais tônico. Sim. Meio-dia a gente está mais apressado, são músicas mais rápidas. De tarde, mais calma. Tu vê que Isso são é muito todos bacana. detalhes. E aí, quando a gente tá na loja e se dá conta que a gente realmente, pensaram. Eu acho que às vezes a gente nem se dá conta, a gente compra, né? É verdade que é o nosso ali, a gente tá animado e tal, compra. Inclusive, falando de novo, rede de supermercados. Não. Né? Porque a música, ela tem um tom... Aguça também ali a nossa compra. E ela tem um tom mais calmo, porque o objetivo é tu realmente percorrer com calma. Não é um rock and roll, entendeu? Que vai te deixar afinado. Não, mesmo porque quanto mais sabe? tempo tu estiver dentro de um supermercado, tá gastando mais. tu vai comprar e ver o que tu precisa daquele produto. Por mais que tu não precise, tu vai, não, gente, eu preciso. Daí tu compra, né? Venda por impulso, onde colocar o produto nas gôndolas, tudo isso, supermercados são muito... Bem pensado, muito espertinho. Né? Bem pensado. E, Bruna, além da arquitetura, tu acha que a disposição dos produtos também é muito importante nas lojas? Com certeza, assim, falando que vocês estavam comentando antes da venda por combo, assim, por exemplo, se eu vou numa loja de masculina para comprar um terno,
eu necessariamente não preciso de uma gravata e de um sapato. Sim. Então, por que eles não colocam tudo no mesmo lugar, né? Não colocam Sim. tudo numa só gôndola, realmente para ter essa venda por impulso mais rápido, para, enfim, impulsionar isso, né? E sobre a gôndola em si, a prateleira em si, a gente tem que pensar também no ponto focal. Então, eu tenho um ponto que é o central, que ali é onde eu coloco o produto que mais vende, o mais rentável, e logo à direita disso, o produto que eu mais quero vender. Sim. E o motivo é uma coisa interessante. As pessoas, no geral, elas tendem à direita. Não é um movimento brusco, mas geralmente é um desvio. Então, por isso que a gente coloca o produto mais rentável no ponto focal e logo à direita o que eu mais quero vender. Muito interessante. Tem muito a ver com o comportamento das pessoas. Claro. Né? Sim, E- ali é o instinto, né? As pessoas já passam pelo lado direito. Isso é muito interessante, realmente. Não tem um estudo. Sim, tudo tem um estudo. Eu tô dizendo isso muito nesse programa porque é verdade. E me conta um pouquinho sobre a psicologia das cores. Como é que a gente pode ser aplicado num VM? Eu entendo que, assim, em estabelecimentos comerciais de restaurante e tal, tu tem que usar cores específicas para aguçar a fome. Sim, geralmente o vermelho, né? Justo. Mas isso também acontece para lojas, por exemplo, de roupa, de sapato. Tudo é pensado essa psicologia das cores também? Também, não é tanto quanto, por exemplo, uma loja de restaurante, que bem tu falasse, ou que vende comida, mas também tu pode pensar, tu pode alinhar. Uma coisa que vocês também estavam falando é que nunca pode sobrepor o produto, né? Por exemplo, se é uma loja toda preta, a gente tem que ter muito cuidado com as roupas pretas, elas vão sumir. Sim, Então tem que pensar na iluminação, tem que pensar todo num conceito, numa identidade para isso, né? Então, é mais pensar também, não só na psicologia das cores, nas cores em si, mas pensar no produto. Como que eu vou valorizar o meu produto? E antes disso, vem o projeto com o profissional, né? Ou seja, então, essa comunicação visual que já vai estar sendo inserida é o que a gente estava falando antes. Eu preciso saber o que é o produto para poder desenvolver uma bela arquitetura de interiores comercial e aí depois preenchendo com cada produto e somando. Enfim, até essa iluminação já tem que estar toda bem estudada, né? O ideal é que um VM ele seja contratado até no início, né? Porque tudo faz, tu vê que tudo isso que a gente falou antes, que tá falando agora, tudo é interligado. Tudo né? é interligado. Sim. Não, e é bacana até justamente para ter esse trabalho em conjunto, né? Tanto o VM com a expertise do negócio, de entender realmente o comportamento do consumidor, quanto o arquiteto dando dicas. Então vamos valorizar esse produto dessa maneira, Sim. com a iluminação tal, focada e tal, né? Para E aí mostrar eu como isso é importante. vou voltando um pouquinho antes, até a parte da identidade, que tipo de letra, qual o nome da letra, ele é sonoro, então existe toda uma questão de comunicação visual, exatamente, e voltando ainda o ponto. Então, para tu ver como é um trás para frente e um frente para trás, né? Eu acho que tudo tem que estar super bem pensado e interligado. O VM ele tem dois principais objetivos. Um deles é afirmar a identidade da marca, Perfeito. através daquilo que ele está expondo, através do trabalho dele. E o outro é favorecer o ato da compra. Então, esses são os principais que tem tudo a ver com isso que eu estava comentando. Vamos Perfeito. chamar umas fotinhos que a gente tem para mostrar um pouquinho do trabalho de VM. A gente pode ir comentando um pouco, Bruna, sobre as fotos. Para esse projeto, essa loja, o que a gente pensou realmente foi primeiro, tem uma iluminação direcionada ao produto, direcionada aos vestidos e aos que tu for vender, então isso também é muito importante. Não adianta eu pensar numa iluminação e colocar lá no teto fazendo sombra no meu produto. Sim. Eu tenho sempre que estar valorizando ele. E aí também fala um pouquinho sobre isso de eu ter um vestido, embaixo eu ter sapatos que combinem com aquele meu vestido para mim estar impulsionando a venda por impulso. Sim, a pessoa vê ali, gosta, já compra e sai com os dois produtos Isso, juntos, já vê, né? nossa, que legal, tu já monta um look completo, Sim. né? Uma outra coisa também, que em relação ao VM e à disposição dos móveis, o produto que ele é visto, ele vai estar no nível do olho ao nível do joelho. Acima ou abaixo disso, a gente coloca alguns outros produtos, ou até mesmo decoração, sapatos, mas não vão ser áreas tão importantes Sim, de tanta entendi. venda. Porque não tem tanta acessibilidade também, né? Então, o que eu não consigo pegar com mais facilidade, ele já inibe um pouco, né? Por exemplo, nos supermercados. Lá em cima, eles colocam os produtos mais caros. Sim. Embaixo, os mais baratos. Porque daí a pessoa vai se abaixar para pegar, ela vai querer se abaixar para pegar Sim, aquele produto. Sim.
E como a gente tinha visto ali numa foto, como é importante a questão dos espelhos, né? Porque senão, se for realmente uma loja de roupas, se não tiver espelho, não vai funcionar a venda. Porque a pessoa, além de ter o toque, que a pessoa precisa tocar na peça, né? Ela gosta de botar na frente e ver. Não, acho que vai dar, E vamos vai ficar falar legal. que tem lojas de departamento grandes que muitas vezes tu tem que percorrer muito para achar um espelho. Sim. É verdade. Né? E quando acha, é um bem pequenininho. Gente, isso é tem que ficar complicado. assim, né? Como que estão? Nessa imagem, eu falo também da importância de ter um espaço para sentar. Fundamental. Porque sentar significa que tu tá te importando com aquele cliente. Então, tu vai estar fidelizando aquele cliente. Sim. E, além disso, a gente tinha uma visão antiga, que os lojistas ainda têm, infelizmente, que a gente tem que expor o maior número possível de produtos. E não é assim, né? Não é. Isso sobrecarrega a loja, sabe? E o que eu penso sobre as cadeiras? Gente, quantos homens acompanham as mulheres das compras? Até mãe, uma Não, mãe. pessoas idosas. Pessoas E vamos idosas. falar de novo na rede de supermercados. No miolo do super, tu não vê um estar. Então, tu tá com o teu pai, a tua mãe, pessoas idosas que cansaram. Não existe um lugar dentro da loja, num ponto propriamente de venda, de sentar. E sim só nas bordas, né, na Fica periferia. a dica já, fica a dica pra vocês aí prestarem atenção também nisso. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho que na volta a gente vai continuar conversando com a Bruna. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. A gente está tendo um tema super bacana hoje, que é visual merchandising. Como é importante aplicar várias estratégias na sua loja comercial. Eu vou pedir já para o pessoal da produção largar as outras fotinhos, que estava super bacana a gente conseguir identificar esses elementos durante o VM, né, Bruna? Então, como eu estava comentando sobre isso da ideia, eu tinha uma cliente até que eu fui fazer o visual merchandising. Ela falava que tinha que expor o maior número de produtos que Sim. o tipo de cliente dele gostavam. Eles gostavam. E eu, tá, ok, né? Ok, cliente, né? Daí, depois de um tempo, eu fui como cliente oculta na loja e perguntei, mas gosta? O que tu acha da loja? Ai, mas é tanto produto. Ai, chegou a me perder. Que daqui a Sim. um pouco fica uma coisa confusa, né? E é bacana até para dar uma rotatividade dos produtos, Isso. mostrar novidades, tá sempre atualizando a coleção, né? Então, por isso que tu pode estar aproveitando um espaço para colocar um star, colocar, afirmar a identidade da marca também, colocar um quadro, um balanço. Tem uma outra foto que vai aparecer que tem isso também. Então, são várias formas para te realmente conseguir afirmar a identidade da marca, ter um espaço, o cliente poder pensar com calma. Ser bem recebido, né? Isso. E até voltando ao sentido, muitas vezes, quantas lojas oferecem, né? Um espumante, tu aceita alguma docinho, coisa, um cafezinho, alguma coisinha, né? um chocolatinho. Então, tudo Bruna, isso o que tu encanta, acha né? na da compra. vegetação colocar dentro de lojas comerciais? Eu amo vegetação, né? E eu acho que dá uma vida. Então, se eu, por exemplo, nessa imagem ali, a gente tem as gôndolas com os móveis com as roupas. Em cima é aqueles produtos que eu falei que o cliente não vai ter tanta venda. Ali tu pode colocar bolsa, mas pode colocar vegetação. Sim. Se tem a ver com a tua loja, né? Claro, com a identidade claro. da Sim. tua loja, pode estar aproveitando para usar da decoração. É que hoje em dia a gente até tem comentado bastante, né, já que como tem esse ar mais biofílico muito presente dentro dos espaços, não só residencial, mas muito comercial, né? Com certeza. É da vida, né? Eu penso às vezes que dá É uma coisa mais vida. humana, É. né? Não tem como... E claro, dizer se tem que não. tudo a ver com a marca, se a marca tem essa pegada de natureza, de até conforto, né, que traz um ar de conforto, tem tudo a ver colocar esses elementos como detalhes no VM, né? E me conta um pouco sobre essa iluminação. Esse é o espaço que eu, desculpa te Aham, interromper, mas que eu estava com te balanço. comentando sobre quadro, balanço, é um respiro, como eu costumo dizer. Sim. Sobre a iluminação em si, a gente tem a iluminação quente, a neutra, a fria, e a gente tem que estar cuidando nisso, principalmente na vitrine. Por exemplo, agora, essa loja ela tem um conceito aberto, né? Então, toda a minha loja ela é uma grande vitrine. Sim. Só que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de vitrine. Ela tá super em alta, a gente vê muito Sim. esse tipo de vitrine. Mas eu tenho que ter uma iluminação bem intensa, porque o olhar do cliente não se perca lá no fundo da loja. Sim. Sabe? Então, ele tem que estar valorizando o colo do manequim, o produto, para realmente... Então, tudo isso faz parte da iluminação.
Não, e até despertar aquele desejo da pessoa querer entrar na loja Sim. para ver o interior, para Com ver os certeza. outros produtos, né? Sim. E se a gente for falar, né, ali, mãe, por exemplo, quantas datas comemorativas a gente tem no ano, né? Sim. Então, é também aquele momento de tu alterar a tua vitrine. Mas tirando essas comemorações bem temáticas, de quanto em quanto tempo é a periodicidade dessas vitrines? Geralmente de 7 a 15 dias, mas depende se a loja ela está na rua, se ela está no shopping. Na verdade, vai depender da frequência do cliente. O cliente ele precisa ver renovação, ele Sim. precisa ver produtos. Sobre o que tu comentou do calendário, falando da vitrine em si, a gente tem que ter um tema. O principal função da vitrine é atrair o cliente. Sim. Claro. Mas para isso, eu não só simplesmente vou montar uma vitrine, eu tenho que contar uma história. Sim. Exatamente. E essa história, ela pode ser através de tema, tipo filmes, séries, Aham. ou épocas do ano, Natal, Ano Novo. Nessa vitrine aí, é uma vitrine de Natal, então a gente queria passar a essência do Natal, nem que seja através de referências de filmes. Então a gente colocou uma espuma no chão para simular a neve, posicionamos o manequim como se eles estivessem conversando, contando uma história, montando Sim. um cenário. Mas vocês sabem qual que foi o ponto principal dessa vitrine? É uma árvore de envelopes que tem nela. Bem legal. Não são envelopes qualquer, são cartinhas para Papai Noel que os próprios clientes da loja escreveram. Olha que bacana. legal. Então, o que que Ou acontece? seja, houve uma interação. Eu ia Exatamente. dizer. Aham, bacana. Teve As uma pessoas interação com o passam cliente. na frente querendo entrar para poder participar, né? Uma dica de Dia das Mães, colocado em alguns clientes a foto deles com as mães. Sim. Que mãe que não ia gostar? Olha ali, olha a surpresa. Sim, que eu estão na fiz, vitrine. ó. Nós já tivemos uma experiência assim, né, Não, mas a Constância? gente, é porque a gente foi contratada para a campanha, né, Mas Jaque? nós estávamos lá na vitrine. Muito E aí essa lindas. aqui fez bem isso, a gente parou na frente da vitrine e a gente tirou foto da foto, Aham. assim, pra mostrar. E Pronto, tô nós, ali. nós estávamos Não, e o aí. bacana é essa montagem, né? Era uma vitrine enorme, tinha toda uma ambientação, mas tinha essa única foto. Sim. Né? Então, quer dizer, tu também não precisa... Existem vitrines belíssimas, a gente recebeu aí algumas fotos também na Europa, então são coisas assim chamativas, são os encantos, né? E agora em termos de Natal, Sim, meu Deus. o pessoal pega E- pesado nos Aham. natalinos. O pessoal, ele também tem uma ideia de que tem que vestir um monte. Mas não é bem assim. Por exemplo, Sim. tem uma referência que eu sempre uso nas minhas palestras, que é de verão. Então, a manequim tá com um colar enorme de pérolas, que são bolas de isopor pintadas. Aham. Sim. Né? Sim, justo. Pode ser coisas criativas. Pode. Sim, né? exatamente. E que não precisa ter alto custo, né? Porque tu Origami, post-it, Aham. nossa, a criatividade vai... Voa, né? Voa. E Bruna, uma perguntinha, tu acha que o VM, a gente já sabe que engloba tudo e tal, mas tu acha que a vitrine, hoje em dia, ela é mais importante do que o interior da loja? Eles são iguais. De nada Ah. adianta eu ter uma vitrine linda, maravilhosa. Eu cheguei lá, a loja tá bagunçada, não tá com cor, tá? Então, eu acho que se comunica. Eles são equivalentes. Óbvio que eu tenho que ter uma vitrine para atrair o cliente. Sim, chamativa, É, né? o cliente ele se detém na frente de uma vitrine de 2 a 7 segundos. Esse é o momento que tu tem para chamar uma história, contar uma Nossa, história. e é muito, tu vê assim, é muito rápido, né? É muito rápido. Então, para te realmente dar aquele susto, dar aquela coisa de movimentação, aquela coisa diferente. Mas daí, quando ele entrar na loja, se ele vê, por exemplo, uma atendente vem e não cumprimenta com um sorriso, já começou... Então, não é só o visual, né? É o serviço que a gente tinha conjunto. comentado. O comércio brasileiro são um dos menos simpáticos. Só 50% das pessoas te atendem com um sorriso. Então, um do grande diferencial Olha, pode ser o gente, serviço. esse é um dado bem expressivo, Nossa. né? Nossa. Então, pode ser um diferencial da tua loja. Ter Claro, um bom com serviço. certeza. E como lojista tem que estar atento a tudo isso, né? Porque ele está com a loja bacana, ele está com o produto bacana, a vitrine, a comunicação, e daqui a um pouco, na hora da venda, Sim, pecar ali num quesito, pecar ali né? num quesito, né? É a equipe de venda que ela vai dar vida a toda a tua identidade, né? Então, realmente, é desde a localização, É tudo. até a arquitetura, o VM, tudo. E o preparo do lojista, né? E a gente tem aí um suporte grande do Sebrae, né? Porque muitas vezes tem aquela situação, eu vou colocar tu dá para um filho uma franquia, né? Então, se ele não tiver essa interação, todo esse entendimento do que é o negócio em si, em 2 anos ele já passou o ponto, né? Então, quanto é importante tu entender do negócio. Então, o lojista também tem que ter todo um preparo,
Né? Tem que ser líderes, né? Então, Exatamente. não adianta, é o vendedor que não está vendendo. Não é bem assim, né? E líderes inspiram, né, gente? Então, um bom líder vai estar ali inspirando os vendedores a quererem ir todo dia trabalhar, a quererem participar dessa empresa para fazer um trabalho bonito, para atender sorridente. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia que se completa. E muitas vezes tem alguns planos motivacionais, né? Em algumas lojas, não estou falando de roupas, enfim, mas tu tem aquele vendedor que se destacou, que daqui a um pouco tu linka com outra coisa, entende? Então, acho que tem esses planos motivacionais dentro, certeza. né? E a forma de elogiar, de sempre também ter conteúdo e mostrar, não adianta querer que a pessoa faça tudo, mas e se ela não tem, né? Sim, tem que ter a inspiração por trás. Com certeza. Bruna, muito obrigada pela tua presença, adoramos Foi muito conversar um pouquinho mais sobre o VM. Muito obrigada, eu que agradeço vocês. Gente, o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas eu e a Jaque estamos aí todos os dias às 14h, ao vivo aqui para vocês, trazendo muito conteúdo sobre arquitetura e design, sobre o mundo. Vocês não podem perder, que amanhã a gente está de volta. Tchau. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.